Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai falar sobre diagrama de fases e pressão máxima de vapor. Esses conceitos são importantes para depois a gente entender as propriedades coligativas, que é o tema da nossa próxima aula. E eu vou começar já jogando na cara de vocês aqui o diagrama de fases. Esse aqui é o da água pura, ok? Eu sei que a sensação é de desespero, mas calma, é bem mais fácil do que parece. Aqui nós temos então a correlação entre pressão e temperatura. E o diagrama de fases vai me indicar exatamente isso, né? A fase, o estado físico da água, dependendo da pressão e da temperatura. Então, a gente sabe que a temperatura de fusão da água, né, onde ela passa do estado sólido para o líquido, ou líquido para o sólido, é 0 graus. E o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, onde ela passa do estado líquido para o gás, é 100 graus Celsius. Mas essa temperatura sempre? Não, é essa temperatura, né, na pressão de 1 atm, 1 atmosfera, que é a pressão no nível do mar. Tá? Se eu vario a pressão, a temperatura de ebulição e temperatura de fusão também vai variar. E aí, para eu saber, né, o estado físico, basta eu seguir esse gráfico aqui, que me dá justamente, então, a correlação entre pressão e temperatura. Às vezes, o vestibular, ele não te fala, tá? Isso aqui, ó, que aqui é o sólido, aqui é o líquido, aqui é o gasoso. Ou às vezes ele te dá uma parte do gráfico, por exemplo, essa curva aqui. E aí ele fala, numa determinada pressão e temperatura, qual é o estado físico, considerando o diagrama de fase da água pura. Então, vamos lembrar como monta isso aqui, ó. Pensa que isso aqui é um cálice, tá vendo, ó? Aqui é o cabo do cálice e aqui dentro, né, do cálice. Aqui é a parte de cima, o próprio cálice, no caso, né? Então, para eu segurar o cálice, eu preciso de algo sólido, né? Então, aqui, o estado físico da água é sólido. Dentro do cálice, eu coloco o quê? Líquido, água líquida. Na verdade, é vinho, né? Porque água a gente toma no copo de requeijão, fala aí. Eu, pelo menos, tomo. Bom, dentro do cálice, então, líquido. E fora, gasoso. E aí, a gente observa essas linhas aqui, ó, que delimitam as fases, tá? Se eu estiver falando do ponto A, por exemplo, nessa pressão aqui e nessa temperatura, qual é o estado físico da água? Ó, sólido, certo? E se eu estiver falando do ponto B, que está bem em cima dessa linha aqui de transição entre sólido e líquido, qual é o estado físico? Aqui, então, nesse ponto, né, já que ele está bem na divisão entre sólido e líquido, eu vou dizer que coexistem duas fases em equilíbrio. Então, em cima dessa linha aqui que delimita, ó, qualquer ponto aqui em cima da linha, vai coexistir duas fases, que é o sólido e o líquido. Aí, se eu pegar aqui, por exemplo, o ponto C, qual é o estado físico da água nessa pressão e nessa temperatura? Líquido, certo? E no ponto D, que fica bem em cima dessa linha aqui, ó, é uma linha que delimita dois estados físicos, líquido e gás. Então, aqui eu vou ter em equilíbrio líquido e gás. Então, vão coexistir duas fases aqui. Quais são elas? Líquido e gás. Então, aqui sólido, líquido, líquido e gás. E se eu pegar um ponto aqui em cima dessa linha aqui, ó, que delimita o sólido e o gás, né, vai coexistir as duas fases. Ok. E se eu pegar aqui bem no meio aqui, ó, onde essas três linhas, né, se juntam. Então, aqui ela delimita o sólido, o líquido e o gasoso, exatamente nesse ponto. Esse ponto, ele se chama ponto triplo. Por quê? Porque nele, né, coexistem as três fases da água, os três estados, sólido, líquido e gasoso. Só nesse ponto. Então, é uma única combinação de pressão e temperatura, onde coexistem os três estados físicos. Esse ponto é chamado de ponto triplo. E aí, aqui em cima, né, eu vou chegar no ponto crítico. Então, ponto triplo, três estados, né, coexistindo. E o ponto crítico é o último ponto onde eu consigo liquefazer o gás, né, variando a pressão e a temperatura. A partir desse ponto aqui, ó, só vai existir uma única fase, que é a fase gasosa, né? Que é a água no estado de vapor, tá? Porque eu não vou conseguir mais liquefazer este gás em nenhuma combinação de pressão e temperatura acima deste ponto. Este é chamado de ponto crítico. Então, resumindo os nossos conceitos aqui,
Ponto de fusão, ponto onde ocorre a mudança do sólido para o líquido. Lembra do fundir de chocolate? Derreter, sólido para o líquido. Ponto de ebulição, estado líquido para o vapor. Ponto triplo, uma única combinação entre temperatura e pressão, certo? Onde coexistem os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, em equilíbrio. Ponto crítico, é o ponto que limita a distinção de fases. Acima do ponto crítico não dá mais para liquefazer o gás, em nenhuma combinação de pressão e temperatura. E aí a gente entra no conceito de fluido supercrítico. O fluido supercrítico, ou seja, quando a substância está numa pressão, numa temperatura acima do ponto crítico, ela tem algumas propriedades especiais. Então, ela se comporta como gás e como líquido. Ela sofre efusão através dos sólidos como um gás, então ela consegue ultrapassar os sólidos. Lembra lá da efusão do gás na bexiga, né? Quando ela escapa, ela passa ali pela superfície. E também ela pode dissolver materiais como um líquido. Então, ele tem propriedade de gás, o fluido supercrítico, e tem propriedade de líquido. Os mais utilizados são o CO2, dióxido de carbono, e a água. E eles são usados para descafeinar café, obviamente, e gerar eletricidade. Eles são bons condutores de energia elétrica. Bom, então eu falei que a água passa do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius e 1 atm. Tá, então como é que a roupa seca no varal, né? Será que essa água da roupa atinge 100 graus para mudar de fase do estado líquido para o gás? Para o estado de vapor? Não. Quem faz isso é a pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? É a pressão que o vapor faz aqui sobre a superfície do líquido. Então, ela está em equilíbrio termodinâmico com um líquido que deu origem. Cada líquido tem a sua pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil vai ser esse líquido, tá? Então, acima da superfície aqui da água, eu vou ter água no estado gasoso em equilíbrio aqui com o estado líquido, tá? Vou ter uma quantidade de água no estado gasoso. Se eu aumento a minha temperatura, eu vou ter mais água no estado gasoso. Até eu chegar num momento em que essa pressão aqui, né, de vapor, ela se iguala à pressão atmosférica. E aí, então, ela vai ter condições de entrar em ebulição, certo? Então, a ebulição é um processo que ocorre quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. E aí, ela consegue romper essa barreira, vamos dizer assim, e entrar em ebulição, tá? Mas isso não impede que a água evapore em temperaturas menores. Então, se eu pensar, se eu tiver um ambiente aberto, tá? Tem que ser aberto, porque num ambiente fechado ela vai ficar nesse equilíbrio aqui, essa temperatura. Não vai passar disso. Mas se eu tiver num ambiente aberto, eu tenho aqui na superfície a água em equilíbrio no estado de vapor, certo? Aí, ela tá escapando, tá no estado de vapor, então ela não vai ficar aqui nessa superfície, tá? Ela vai embora. E aí, o que acontece? Evapora mais um pouco de água, né? Para ficar sempre esse equilíbrio. E aí, eu tô num ambiente aberto. E aí, vai evaporando. E assim vai até que seque toda a roupa no varal. Ou então, né? Que eu esqueça lá um copo com água, o copo escorrendo, deixo a louça escorrendo lá, ela vai secar sozinha, né? Por quê? Porque atingiu 100 graus? Não. Porque ela tá num ambiente aberto e esse vapor que fica em equilíbrio aqui, né? Ele vai escapando, tá? E a água vai evaporando para manter essa pressão de vapor aqui, ok? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, porque maior a quantidade de vapor aqui em equilíbrio, ok? Maior agitação das moléculas, então ela consegue se desprender aqui. E aí, então, quanto maior a volatilidade da minha substância, né? Quanto mais volátil ela for, então quanto mais fácil ela passar por esse estado gasoso, maior vai ser essa pressão de vapor, porque eu tenho mais substância no estado gasoso, no estado de vapor. Então, maior a volatilidade, maior a pressão de vapor, isso significa que a força intermolecular é menor. Então, quanto menor a força intermolecular, que é a força que mantém as moléculas unidas entre as moléculas, quanto menor essa força, mais fácil ela passar para o estado de vapor. Se é mais fácil ela passar para o estado de vapor, então maior vai ser essa pressão de vapor, tá? E aí, consequentemente, menor a temperatura de ebulição, que é a temperatura
para passar do estado líquido para o gasoso, tá? Porque a interação intermolecular é menor, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Eu preciso de menos energia para separar, vamos dizer assim, para agitar essa substância, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, acetona, água e óleo. Aqui eu tenho o vapor, né, dos líquidos aqui em equilíbrio com o próprio líquido. Então, aqui a gente percebe que a pressão de vapor da acetona é maior do que a da água, que é maior que a do óleo, né? Então, se eu olhar aqui, ó, o gráfico aqui da pressão de vapor em função da temperatura, né? A da água, eu preciso chegar a 100 graus Celsius para atingir a ebulição. Ó, ela tá mais, tá vendo? A da acetona, como ela é mais volátil, né? A temperatura é menor. Então, quanto maior a pressão de vapor, tá? Menor a temperatura de ebulição. Ó, aqui eu tô mais para cima do gráfico, né? Da pressão. Então, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Então, vamos pegar aqui nessa pressão aqui, ó, a temperatura da acetona é de 56. E na mesma pressão, a da água é de 100, certo? Então, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição, ok? E menor a interação intermolecular também. É tudo uma lógica, tentem entender, tá? Interação entre as moléculas é fraca, então ela vai passar facilmente para o estado de vapor, então a pressão de vapor dela é maior, tá? E aí ela é mais volátil, então, e a temperatura de ebulição acaba sendo menor. E aí a gente consegue explicar, então, o funcionamento da panela de pressão. O que acontece lá dentro da panela de pressão? Eu coloquei o meu alimento e a água lá, certo? E aí eu tampei. Essa água vai passar para o estado de vapor, tá? Se o ambiente tivesse aberto, esse vapor escaparia e a água atingiria no máximo, né, 100 graus Celsius. Como eu tampei essa panela, o que acontece? Que esse vapor vai gerar uma pressão aqui dentro. E aí, se ele aumenta a pressão aqui na superfície do líquido, né, dessa água que passou para o estado gasoso, essa água consegue absorver mais calor, então ela vai ficar acima de 100 graus. Se eu não me engano, chega a 120. E aí, então, esse alimento cozinha mais rapidamente. Lógico que eu não posso deixar ilimitada aqui esse aumento de pressão, né? Senão a panela poderia até explodir. Então, ela tem um controle, esse controle é feito pela válvula, né? Se essa válvula entope, eu tenho outra válvula de segurança aqui, que geralmente fica na lateral da panela. Tá? Então, ela me limita, essa válvula que vai limitar a pressão desse vapor aqui sobre o meu líquido. Então, a gente chega aqui, por exemplo, né? Como é que eu consigo cozinhar alimentos em grandes altitudes? Então, eu tô lá escalando, certo? E aí eu vou tentar cozinhar um ovo, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque o ovo ele precisa de uma temperatura, né, da água necessária para conseguir desnaturar as proteínas lá, né, cozinhar. Quando eu estou numa pressão muito alta, o que acontece é que essa água vai acabar entrando em ebulição numa temperatura mais baixa. Pensa, para ela passar do estado líquido para o gasoso, ela tem que romper a pressão atmosférica, não é? Né? Essa pressão, essa coluna de ar. Quando eu estou lá em cima da montanha, a pressão atmosférica é menor. Então, ela vai conseguir romper essa pressão mais fácil, numa temperatura mais baixa. E aí, então, eu não consigo, é o inverso da panela de pressão, né? Eu não consigo atingir a temperatura necessária para cozinhar o meu alimento. E aí, eles usam, então, as propriedades coligativas que a gente vai ver na aula que vem. E para finalizar a nossa aula, eu coloquei esse exercício aqui que caiu ano passado na Unicamp. Então, ele fala assim: o ebulidor de Franklin é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado. Então, esse aqui embaixo, ó, 2 vidros e uma espiral, preenchido com um líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo superior. Então, com o calor do corpo, né, você aquece esse líquido e aí ele sobe aqui. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que acende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma alta libido. Então, quanto maior a libido da pessoa, mais quente, né?
Abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para dois líquidos, A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o ebulidor de Franklin. Então, aqui está o gráfico. E aí ele fala assim, considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo, aí ele dá as alternativas aqui. Então, eu pego aqui, ó, o líquido A e o líquido B. Vamos pegar aqui uma temperatura próxima ao nosso corpo aqui, por exemplo, 37 graus. Vou pegar aqui, tá? Aqui, ó, a 37 graus, o líquido B, a pressão de vapor dele é de 100 miligramas por mercúrio. E nessa mesma temperatura, a pressão de vapor do A é muito maior, ó, 750. Então, quem é mais volátil, né? Quem que vai subir mais rápido? O líquido A ou o líquido B? O líquido A, porque a pressão de vapor dele é maior, né? Nessa temperatura, a pressão de vapor do A é maior, então ele vai responder melhor, né? A manipulação aí do brinquedo. Ficou até meio esquisito essa frase aí, mas tudo bem. Então ele fala assim, ó. A pressão no interior do brinquedo não se altera durante o seu uso e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas. Aumenta durante o seu uso e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas. Não se altera durante o seu uso e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas. Aumenta durante o seu uso e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas. Então, a pressão de vapor, né, ela depende da temperatura corporal aqui, da temperatura que você vai colocar nesse líquido. Então, a pressão de vapor, ela vai se alterar durante o uso, por isso que o líquido passa da parte de baixo para a parte de cima, certo? Por conta da diferença de pressão. E aí, então, a resposta correta seria... aumenta durante o seu uso, certo? Já que eu estou aumentando a temperatura aqui. E o ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas porque a pressão de vapor dele é maior, certo? E aí a gente termina essa aula por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as propriedades coligativas. Bons estudos e até semana que vem. Beijo, fui!